Ô, Elton, inclusive você Sim, Isaac, pode ficar tranquilo. poderia voltar só um pouquinho mais para a gente ler lá o quarto título, né, para entender melhor. É, vamos sim. Esse aqui, né? Não, pode ir mais para trás. É subtítulo, volta mais. Pode ir voltando aí que a gente vai ver o quarto título Ah, tá. Peraí. e o que ele vai, que depois vai mudar para um quinto, né? Só para a gente entender o que tudo isso aí está falando sobre o que. Deixa eu... Pode ir, vai, Esse, acho que é aí, isso. as provações são para a nossa correção, né? Esse aí é o assunto, né? Digamos assim, que a gente está meditando. E aí, nesse assunto aqui, é que ele vai trazer esses pontos aqui que a gente tá vendo, que é esses aqui, ó. A Escritura fala desse trabalho purificativo feito em diversas maneiras, usando várias figuras diferentes. Aí ele vai falar do lavrador, né, do fazendeiro e agora um ourives. Você quer que leia alguma parte, Isaac, para dar um entendimento melhor? Eu acho que poderia, pelo menos a introdução de cada um desses aí, né? Porque a gente com certeza já esquecemos. Pronto. Pelo menos ali o lavrador, o que que é, o fazendeiro, o que que é, até É, chegar no outro, para aham, dar uma rebobinada na fita, né? é isso aí. Então vamos lá. A Escritura fala desse trabalho purificativo feito em diversas maneiras, usando várias figuras diferentes. Em João 15, 1 e 2 diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui temos a figura de um lavrador para ilustrar os meios purificativos de Deus. O Pai está procurando fruto em nós. A produção de frutos é a reprodução da vida de Cristo nos santos. Um produtor de vinhos poda suas videiras de modo que produzam mais frutos. Se ele não fizer isso, a videira usará sua energia para produzir mais galhos e, em consequência, haverá menos produção do fruto. Da mesma maneira que um vinicultor corta as videiras em seu vinhedo, o Pai trabalha de maneira similar conosco. Em cada um de nós há coisas em nossas vidas que impedem a produção do fruto e necessitam ser podadas. O processo de corte, com certeza, é doloroso, mas Deus permite isso para remover as coisas más de nós. O resultado é que Cristo será visto em nós mais claramente. Um fazendeiro. Em Salmo 139, 2 e 3 diz: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas ou peneiras o meu andar. Peneirar era um processo usado pelos antigos fazendeiros para separar o trigo da palha no tempo da colheita. Era feito agitando o trigo com uma peneira e lançando-o para o ar. Isso fazia com que o vento separasse a palha, o que geralmente era feito em um monte ou em uma ligeira elevação do terreno onde houvesse rajadas de vento. Similarmente, o Senhor está procurando peneirar a indesejada palha em nossa vida com as várias turbulências e provações. Ele conhece nosso deitar e nosso levantar e ordena exatamente o que necessitamos. O resultado será que somente ficará em nós aquilo que for de Cristo, do qual o trigo é uma figura. Agora a gente vai iniciar aqui com um ourives. Em Provérbios 25, 4 diz: Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Aqui a figura é tirada da metalurgia. O ourives aquece o metal ao ponto de fusão e as impurezas ou escórias são queimadas. Ele agita o metal delicadamente até que possa ver
seu próprio reflexo na prata derretida. Então sabe que todas as impurezas foram queimadas e ela está pronta para ser colocada no molde de sua escolha. Similarmente, o Senhor usa provações dolorosas e árduas para alcançar seus objetivos, removendo a escória de nossa vida. Ele também está buscando seu reflexo em nós. O Senhor assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Malaquias 3,3 é essa passagem que ele cita aqui das Escrituras. Se os irmãos quiserem meditar ou quiserem comentar esse primeiro ponto aí, ou quiser que eu leio junto o outro e depois os outros e a gente pode ver tudo junto, fica à vontade para falar aí, viu, irmãos? Tem um ponto que está nesse primeiro, um fazendeiro, que é esse finalzinho aqui que o irmão cita, essa passagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui para vocês falar. Ele conhece nosso deitar e nosso levantar. Vou voltar um pouquinho aqui só para fazer um pensamento aqui. E nosso levantar e ordena exatamente o que necessitamos. Parece, parece assim, quando a gente está numa aprovação, a ideia que a gente tem às vezes é que parece que o Senhor não está no controle das coisas, né? Que o Senhor não está, que o Senhor não está cuidando como deveria, né? Isso pode acontecer por, por nossa incredulidade, por nossa fraqueza, e, e passa às vezes no coração da gente que assim, Senhor, o Senhor não perdeu o controle, assim, o Senhor não está resolvendo como deveria, né? Mas o irmão traz aqui esse pensamento que Deus, que ele ordena exatamente. Exatamente é uma coisa que não é nem para lá nem para cá, nem muito nem pouco, é exato, preciso, né? É o que necessitamos. E, e aí eu lembrei de um versículo aqui, em 1 Coríntios. Vou trocar aqui para a gente abrir a coisa. A Bíblia, que é 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui que esse trem confunde. Tessalonicenses. 1 Coríntios. Capítulo 10, versículo 13. Ele fala assim: 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação ou provação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
Então, o Senhor, ele tá no controle de tudo, né? Ele sabe a medida exata que a gente suporta. Ele, ele, ele tem seus olhos sobre cada um de nós e, e ele sabe o, o quanto a gente pode suportar, né? E para tirar, como o irmão falou ali, as escórias, quando ele cita da prata, né? Ele não exagera no fogo e também ele não põe o fogo baixo, né? Que demore mais tempo para que essas escórias seja tirada da prata, né? Às vezes o fundidor, não sei como funciona, mas o fundidor, se ele não botar no ponto de fusão, como o irmão explica aí, exato, né? Demora muito tempo para a prata soltar a escória. Ou seja, no nosso caso, a gente sofreria por um tempo demasiado, né? Se o fogo fosse baixo, né? E o Senhor, ele tem a medida exata. Então a gente pensa que a gente não vai suportar, né? Na hora da provação, a gente pensa que a gente não vai suportar. Tá demais, eu não suporto, eu não aguento, eu não vou aguentar, né? Mas a gente vê pelas, pelos exemplos da palavra de Deus que o Senhor sustentou todos. A gente vê lá em Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na fornalha de fogo. Ele passou com eles ali, guardou eles, sustentou eles. Outros exemplos também que eu não me lembro agora, mas sei que tem, que às vezes a gente lê e não esquece. Né? Então, assim, no momento da aprovação, o nosso coração, ele dá aquela vacilada, assim, né? A gente pensa que é demais e que a gente não vai suportar, mas seja qual for, o Senhor, ele vai dar o, a força necessária, né? O consolo necessário. E porque ele é bom, né? O Senhor, ele é perfeito em tudo. Então, ele já provou o seu amor por nós, dando o seu filho. Então, o resto, né? No resto, da mesma forma que ele nos amou dando o seu filho, ele continua nos amando em todas as outras circunstâncias. Então, o irmão coloca aqui esse termo aqui, ordena, o permite, né? Ou determina exatamente o que necessitamos. Então, é bom a gente entender isso, que a gente descansa o nosso coração, que não está fora de controle as coisas, né? O Senhor não esqueceu da gente, se tá ocupado lá com outra coisa e deixou como esqueci, esqueci a panela no fogo, queimando e me distrair, não. O Senhor, ele tem os seus olhos sobre cada um de nós e está sabendo o que está se passando, né, a nossa dor, a nossa angústia, mas ele está, na medida que ele acha necessário, sustentando, da maneira que a gente possa suportar, né, a aprovação. E é muito bom, né, irmãos, termos esse consolo, né, de entender essas verdades, né? É como o Senhor trabalha, né? Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu também. Então é muito bom saber que está no controle de tudo, que nada acontece na nossa vida sem a sua permissão ou a sua vontade. E antes, infelizmente, né, a gente tinha um outro entendimento, né? A maioria de nós, né, tinha um outro entendimento acerca disso, né? E até orávamos, né, errado, né, para sair da provação, né, mentira disso, e orava também por outro irmão que estava passando por alguma situação, para que ele saísse daquilo, para que não... Estava errado esse pensamento, né?
Na realidade, temos que orar para que o Senhor nos sustente na provação, né? Para que Ele nos fortaleça a nossa fé, nos dê ânimo e que a gente consiga passar glorificando, né? Porque a gente pode passar murmurando ou pode passar glorificando, né? Tem duas maneiras, né, de passar pela provação. A gente lembra de Paulo, né, de Silas na prisão, e estavam lá amarrados, né, presos, mas louvando, né, o Senhor. E vários e vários irmãos aí nós vamos lembrar nas escrituras, né, de que Jó, né, Daniel, José e vários irmãos, né, que passaram por situações, por provações muito difíceis, né, e nós não passamos nem talvez nem um terço, né, do que eles passaram. E a gente vê que eles estavam cantando, estavam glorificando, eles não estão murmurando, nem questionando, nem reclamando. Muito pelo contrário. Então é muito importante isso, né, nós entendermos para estar no espírito correto de quando acontecer conosco também, ou com o irmão nosso, né, que está ali próximo, que a gente está vendo, né, que está passando por uma provação, e a gente com sabedoria entender e usar as palavras corretas, tanto para com o irmão, quanto para com o pai na hora da oração. Porque de repente a gente pode estar atrapalhando o trabalho, não tentando atrapalhar um trabalho, uma aprovação que Deus está trazendo ali para aquele irmão para poder conformar ele à imagem de seu filho, a imagem de Cristo, e a gente pode tentar mudar isso, né? O querer sem entender, e se não tiver realmente o conhecimento da verdade, a gente pode tentar, né, tirar aquele irmão daquela prova e de repente não era isso, era uma prova realmente, ele precisava passar por aquilo ali. Então é realmente importante demais ter esse conhecimento, porque ele foi deturpado e ainda é deturpado muito aí afora. Então é muito bom a gente ter esse conhecimento, porque vamos estar sempre passando, né, por provações, né, tanto nós quanto o irmão que está ali próximo. Então é bom demais entender isso e buscar cada vez mais no Senhor para que a gente possa entender ainda mais, para que, né, o Senhor seja glorificado, né, em tudo e a gente seja conformado, né, à sua imagem. E é isso que ele quer, como a gente viu, esses paralelos, essas figuras aí, né, do lavrador, do fazendeiro, né, da prata, né, então é muito bom entender realmente isso e a gente vai ficar mais em paz, né, mais firmes quando passarmos e certamente vamos passar sempre, porque o Senhor vai estar tratando e cuidando, né, de nós, é necessário. E é muito bom agora entender isso para que a gente possa ficar em paz e glorificar ao Senhor e agradecer ao Senhor, inclusive, né, por tudo isso que Ele tem feito, né, para a glória dele, para a glória do Senhor Jesus e para o nosso bem-estar final. Lembrei de um versículo aqui que é bem usado. Deixa eu ver como é que eu volto aqui, capítulo. Não, livro. Que é bem usado, bem conhecido também, os irmãos sempre têm trazido esse versículo, é Salmo 119. Peraí, 71. É isso aqui, ó. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Quem, como Isaac estava falando aí, né? Esse entendimento que a gente tem, né, agora correto das provações, né? Que não era como antes, que a gente não aceitava e repreendia, né, e falava do que não entendia, né? Na verdade, a gente sem entendimento correto, sem luz
da forma como o Senhor trata, né, seus filhos em amor. A gente não aceitava a aprovação e como a gente aprendeu, né? Repreender e não aceitar, e filho de Deus não sofre, filho de Deus não passa dificuldade, é coisa de Satanás, essas coisas todas. Mas só conhecendo o Senhor, né? Conhecendo o Pai e o seu amor, é que alguém pode dizer isso aqui, ó. Foi-me bom ter sido afligido. É dizer assim, ah, que bom que isso aconteceu comigo, né? Passar por uma dificuldade, né? E o irmão fala aqui no texto aqui, ele fala aqui, ó, peraí, dolorosas e árduas, né? Provações. O Senhor usa provações dolorosas e árduas para alcançar seus objetivos, né? Então, quem pode dizer, sentir dor arduamente e dizer foi-me bom ter sido afligido, né? Só quando se Se você tem, voltar um pouquinho lá, o 67 também corrobora bastante. vamos ver aqui, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E aí o irmão colocou lá que o Senhor usa, né, provações dolorosas e árduas, não são leves, né? Não são leves, são dolorosas e árduas para alcançar seus objetivos, né? E o objetivo dele é sempre o nosso bem. Ele não faz por prazer, né? A gente conhece a mente de Deus e Deus não tem prazer, né, no sofrimento dos seus filhos. É para conserto, né? Para o bem, para transformação, para refletir, né? Para que a gente possa refletir a Cristo. A gente às vezes nem percebe, a gente nem percebe que está acontecendo, né? Mas outros vão perceber em nós, porque quebra o nosso orgulho, que às vezes a gente também não percebe que é orgulhoso, que tem uma palavra que a Bíblia usa, que ele é soberbo e a outra é pessoa, esqueci Humildes? como, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, não é isso? Não? tem o soberbo, o orgulhoso, outro eu me esqueci, que o Senhor também não, o Senhor abomina, altivo não, alguma coisa assim. Então, às vezes, a gente é alguma coisa assim, né? Sem a gente perceber. Outras pessoas percebem, os irmãos. Presunçosos, não? Hã? Presunçosos. Eu acho Presunçosos. que é. Altivez, presunção, alguma coisa assim. Então, a gente às vezes, como a gente às vezes nem percebe em nós essas coisas, o Senhor vê isso, ele enxerga o nosso coração, né? Às vezes a gente pode disfarçar essas coisas, né? Às vezes a gente pode não perceber que a gente é isso, né? Às vezes a gente pode disfarçar uma coisa que a gente que está no nosso coração, né, ali, por causa da nossa natureza caída, né? A gente não faz para enganar, a gente não faz mais porque está lá, né? E a gente consegue disfarçar isso. A nossa carne, ela não tem conserto, né? Ela é má mesmo. E ela apronta cada uma, né, que a gente fica até assustado. Então, diante de uma pessoa, diante de um irmão, a gente pode disfarçar algum orgulho, uma soberba, né, uma altivez, alguma coisa assim. Mas o Senhor que conhece o coração da gente, fala que ele sonda o coração e os rins, ele, como ele quer nos fazer parecidos com Cristo, né? Ele vai,
Ele vai tirar isso da gente de alguma forma, né? E aí, como o irmão tem falado aqui nesse livro, ele vai usar as provações. E aqui no versículo aqui que Isaac citou, está falando, né? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Porque às vezes o andar errado não é um pecado exposto, assim, que tá todo mundo vendo, né? É um andar errado que até parece que a gente anda certo, mas só o Senhor sabe que está errado, né? Porque não está condizendo com a santidade do Senhor. O Então, exemplo disso é Jó, uhum, pode ficar à vontade, Isaac. corroborando aí o que você está falando, né? Jó, Uhum, né, exterior, né, e tudo que estava acontecendo, ele era perfeito, né? Até o Senhor fala isso dele, né? Temente e tal. Mas a gente vai ver durante, né, todo o livro de Jó ali, a questão do coração dele, né? E ele mesmo vai reconhecer isso no final e vai falar que como ele passou agora a conhecer, né, o Senhor. Mas certamente por dentro faltava ainda alguma coisa né, e aquela provação ali foi suficiente para mostrar isso. Né? é verdade. E aqui, no outro, aí, como o Isaac falou, né? A gente linkando aqui esse 67 com o 71, né? O fim disso é gratidão, é gozo, né, no Senhor, é consolo, é alegria, né, depois da provação, porque a gente reconhece que aquilo trouxe um benefício, né, deixou a gente mais parecido com o Senhor. A gente percebe que a gente realmente tinha algo em nós, né, que a gente estava custando a abandonar, né, e o Senhor conseguiu tirar. Talvez a gente não conseguiria tirar aquilo. A gente às vezes reconhece a nossa alguma fraqueza que a gente tem, alguma coisa ali que está no nosso coração, né? A mágoa com algum irmão, mágoa com alguém, um amigo de trabalho, ou qualquer outra situação, né? São várias coisas que podem acontecer, né? A gente reconhece que existe, a gente vai procrastinando, empurrando com a barriga, depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso, né? Mas a gente não resolve, não julga aquilo e não corrige. E o Senhor sabe disso, né? E uma coisa que eu ouço os irmãos falando que eu acho interessante é que ele sempre fala assim, ó, o Senhor, ele, primeiro em tudo, ele age em graça. É o padrão de Deus. Ele age em graça. Então, quando a gente erra, a gente vê Pedro, né? Ele avisou a Pedro, né, que Pedro negaria ele. Então, assim, quando a gente está em um caminho que o Senhor sabe que vai dar mal aquilo, né? Que vai dar ruim aquilo. Ele, em graça, ele nos avisa. Ele mostra que a gente está caminhando errado. É, lendo a Bíblia, às vezes você está ouvindo um estudo, uma live, alguma coisa, algum irmão fala, algo, né? Toca a nossa consciência. Às vezes lê algum artigo de algum irmão, alguma coisa a gente... O Senhor tem seus meios, ele vai, em graça, nos avisando, ó, corrige, tá errado, corrige, tá errado. Só que quando não é, depois de avisado, não é corrigido, né? Seus irmãos explicando, né? O Senhor vira a chave para disciplina. A graça não funcionou, a paciência não funcionou, o aviso não funcionou. O Senhor vai e vira a chave agora para a provação, né? Que é para disciplina, lembrando sempre que é em amor. Né? Porque a gente pensa em disciplina, correção, provação, sempre dá a ideia de coisa de quem não gosta do outro e quer
se vingar, né? Mas tratando do Senhor, Deus é luz e nele não habita treva alguma. Então Deus não tem esse tipo de pensamento, né? De vingança, não, é correção em amor. É como um pai corrige o filho que ama. Então lembrando disso também, que é outra coisa interessante de como o Senhor trata com a gente é primeiro em graça, para que a gente corrija, se arrependa. O Apocalipse fala muito isso, né? Se te arrepender, nas cartas ali, né? Dei tempo para que se arrependesse e tal. E é o padrão de Deus, né? Só que a gente é meio cabeça dura e a gente segue ali no nosso caminho, achando que não vai dar nada. Depois eu vejo isso. Mas o Senhor, ele precisa nos corrigir. Aí ele vai e trata com a gente de alguma forma, né? E aí a gente passa por aquele processo ali de disciplina, de angústia, de tribulação, de provação, sofre, né? Porque como o irmão colocou ali, é árduo, ele aumenta o fogo na medida exata, né? Que ele sabe que a gente suporta e que a gente vai largar o osso, ou seja, deixar aquilo que a gente estava custando largar. E aí depois que passa tudo, né, a gente pode dizer isso aí, ó, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Nunca eu penso que um filho de Deus ele vai ficar chateado porque passou pela provação, vai ficar revoltado. Se ficar é porque, como Isaac falou aí, ele não entendeu ou não compreende o amor de Deus, seus filhos, ou a forma como Deus trata sempre em graça e misericórdia com os seus, né? Mas normalmente, ou pelo menos deveria, eu penso que é sempre assim, depois que tudo passa, o sentimento é esse aí, ó, de gozo. A gente vai sempre dizer assim, foi-me bom ter sido afligido, né? Porque a gente aprende a nossa insignificância, a gente descobre, né, principalmente doenças, né, irmãos? A doença coloca a gente no nosso lugar, assim, a gente vê a nossa pequenez, a nossa insignificância e, e, tipo assim, a gente fica de mãos e pés atados, né, na doença. Existem várias provações, a gente sabe, né, família, filhos, emprego e tal, mas assim, acho que a doença é quando anula a gente de tudo mesmo e a gente fica impotente. E aí a gente aprende a depender 100% do Senhor, né? A gente parece que descobre isso. Precisa passar por uma provação assim para descobrir que não deveria, né? A gente já devia saber disso, que a gente precisa depender do Senhor e tudo, mas parece que a gente é tão cabeça dura que a gente precisa primeiro passar por esse processo, né? Algum processo assim para a gente cair a ficha que a gente tem que depender do Senhor em tudo. Andar em humilhação, né? Reconhecendo que é Ele quem sustenta tudo, né? O dia de amanhã, é Ele quem vai prover tudo. A gente não deve se afligir, ficar ansioso, né? Porque é assim que a palavra explica, né, como é que Deus trata com os seus filhos, né? Então é andar nessa fé aí, como o Isaac falou, com esse entendimento. Tem perguntas aí, Welton. Você consegue ler, Isaac, para mim não tirar a tela aqui? Acho que é a irmã Tânia, né, que levantou a mão primeiro, né? Quer falar aí, irmã Tânia? Ou já fez a pergunta no chat?
Irmã Tânia, tá ouvindo? Quer fazer a pergunta, irmão? Pode ficar à vontade. Não, eu desisti. Pode dar continuidade aí. Depois eu analiso melhor aqui o contexto e pergunto novamente. Ok, vou ver então a pergunta aqui da outra irmã. Ana Carolina, irmãos, qual seria a forma correta de orar por um irmão que passa por provação? Tenho essa dúvida. Fica à vontade, viu, Isaac? O outro irmão que quiser responder aí, Jefferson, outro irmão que estiver em comunhão aí, fica à vontade. Então, irmã, hoje, depois desse entendimento, eu pelo menos prefiro orar para que o Senhor ajude, né, fortaleça aquela pessoa, a depender também do que está acontecendo, né, a gente precisa entender muito bem ali o que é cada caso é um caso, mas de uma forma genérica, né, oraria para que o Senhor desse força àquela pessoa para fortalecer a fé, dar ânimo, né. É muito difícil explicar se a gente não sabe o que realmente aquela pessoa está passando, né? Qual é o tipo, né? De forma detalhada, né? Para orar melhor. Mas de qualquer modo é isso, né? Você não vai pedir ao Senhor. O que não pode ser feito nessa oração é pedir ao Senhor para que tire, né? Ah, tira essa prova, Senhor, dessa pessoa. Não deixe ele passar por essa prova, não. Porque eu vou estar fazendo um trabalho contrário nesse Deus, porque é quem permitiu, que ordenou aquela prova na vida da pessoa. Eu não posso pedir para tirar. Eu não sei qual é o tempo de Deus e o que está passando no coração daquela pessoa, né? Quanto de tempo ele precisa passar por aquilo ali. Então eu preciso orar, se ele pedir oração, é óbvio, né? Para que o Não, Senhor Jaque. dê forças, para que ele suporte, para que ele passe por isso e dando glória a Deus e não murmurando. Irmão, Ouvindo. posso perguntar? Pode ficar à Irmão, vontade. ah, sim. É que eu pensei que meu microfone estava ruim. Nesses momentos em que a gente passa por essas provações, lutas, às vezes disciplina do Senhor para conosco, é comum que a gente às vezes se sinta o Senhor distante, ou como se o Senhor não respondesse. Às vezes isso pode acontecer. Então, irmã, é um pouco complicado essa questão dos sentimentos, entendeu? Para a gente explicar, porque isso é muito individual, entendeu? Mas, de qualquer modo, eu penso que, tentando aqui olhar para mim, né, para as coisas que já passei, depois que eu conheci mais a palavra da verdade, depois que comecei a crer na verdade, a buscar com razão, com raciocínio as coisas, ao Senhor, inclusive, a sua palavra, ficou diferente os meus sentimentos, entendeu? No passado eu já senti isso, né? Quando passava por alguma dificuldade, alguma coisa, e sentia distante mesmo de Deus e tal, às vezes achava que não era, da salvação, inclusive, entendeu? E passei por alguns sentimentos difíceis. Porém, depois de conhecer realmente a verdade e me aprofundar mais e ficar nesse contato mais reservado com o Senhor, em ter experiências individuais com o Senhor, não coletivo, mas individual com o Senhor,
isso ficou diferente. Eu não tenho mais, mesmo passando por situações difíceis, por provações, eu não tenho mais esse sentimento, muito pelo contrário. Eu sinto ele ainda mais próximo quando eu passo por dificuldade do que quando está tudo bem. Então hoje mudou. Quando eu passo alguma dificuldade, acontece algum problema, e aí eu vejo cada vez mais a mão de Deus, eu consigo ver ele agindo em tudo, e que nada está passando desapercebido por ele, e entendeu? E que ele está no controle de tudo. Até da pessoa que vem falar comigo, quando eu vou para o hospital, já tive situações de ir para o hospital, por exemplo, a pessoa que está na sala comigo, a enfermeira que entra, o médico, eu fico vendo Deus em tudo, fico vendo o Senhor operando, trabalhando em tudo que está acontecendo ali. E começo a agradecer, a glorificar, né, o Senhor no meu coração, né, porque no hospital não dá para fazer barulho não, mas no coração mesmo ali começo a agradecer ao Senhor. E quando dá Então, para... irmão, Entendeu, irmão? desculpa ter interrompido o senhor. Eu achei que o senhor tinha... Eu ia falar justamente sobre isso. Quando eu perguntei sobre isso, justamente porque essa questão de que eu sinto mesmo dessa forma e vejo mesmo dessa forma. Às vezes eu penso que estou sendo positiva demais mesmo, em uma situação às vezes difícil, mas eu falo da questão de algum irmão ou uma irmã, às vezes, que fala e a gente fala com positividade, assim, mesmo diante de uma luta, uma provação, mas é porque eu sinto exatamente dessa forma como o irmão está falando. E às vezes eu passo, assim, para alguma irmã ou algum irmão, assim, familiar, alguma coisa assim, e às vezes a pessoa passa essa sensação de que o Senhor está distante e tal. Mas para a gente que, como o Senhor falou aí, vive nessa, nessa posição, às vezes, de estar tá sempre, como é que eu vou falar, sempre à disposição de, às vezes, da vontade do Senhor, a gente tem um pouco mais de sensibilidade em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. É como o senhor falou, realmente é uma questão pessoal. É isso. Obrigado, irmão. Um abraço. Obrigado a todos aí. De nada, irmã. Só não precisa chamar de senhor, não. Eu não sou tão velho assim, não. Acredito que a gente está muito próximo da mesma idade, mas, de qualquer modo, é buscar ver o Senhor em todas as circunstâncias, entendeu? Porque é o que está na palavra, né? O Senhor, ele fez todas as coisas. Lá no Salmo fala que ele se encurva para ver as coisas que estão embaixo na terra e se encurva para ver as coisas que estão acima nos céus, no mais alto céu. Olha o tamanho desse Deus. Então, um Deus desse tamanho, e a gente que é filho dele ainda, que crê no que o filho dele derramou sangue, nos salvou, já perdoou nossos pecados, já estamos assentados nas regiões celestiais com ele. Já temos tudo isso, a palavra dele nos garante. Ele nos prometeu, ele que falou, ele não pode mentir. É impossível que ele minta, porque ele é Deus. Então, como duvidar? Entendeu? Como passar algum pensamento em nós que ele não está ali, que ele não está trabalhando, que ele não está fazendo? Então, quando a gente começa a entender isso, e ele mesmo começa a clarear isso em nós, pode ter certeza que as pessoas não vão ver. Geralmente as pessoas vão ter em volta, igual o Paulo falou, vocês estão vendo aí? Ninguém, não estou vendo não. Ninguém estava vendo, mas o Senhor estava lá falando com Paulo, apareceu para ele, mas ninguém viu ali, só ele que viu. E é do mesmo jeito, se não me falha a memória, foi assim. E vai ser do mesmo jeito conosco. Você vai estar vendo em todas as situações a mão de Deus, né? Em cada detalhe, se nós somos assim com nossos filhos, né, com as nossas coisas, buscamos ter o controle de tudo, né, das nossas tarefas, de tudo que a gente faz, né, e não queremos ver falha no nosso trabalho. Agora pense Deus, minha irmã, meus irmãos. Imagine Deus. Será que ele quer deixar falha ou ele deixa falha? É possível Deus deixar falha no trabalho dele? Com certeza não. Então o trabalho dele é perfeito e nós somos filhos amados dele
E Ele está tratando e cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes, em todas as circunstâncias. Pode ter certeza que Deus está ali. Teve uma irmã que partiu para o Senhor, nova, 30 e poucos anos. E ela deixou um vídeo, gravou um vídeo, e ela dizia assim, falou da situação dela, né, que os médicos já tinham dado o veredito, né, não teria chance, né, mais, e que ela estava em paz, agradecida, que ela amava muito a cada um de nós, agradecia o Senhor por ter conhecido os irmãos reunidos ao nome do Senhor, ter conhecido essas verdades, o Senhor ter tirado ela, né, da confusão do sistema religioso. E, e ela falava aquilo com o olho brilhando, sabe? Não, sem nenhum temor da morte. Então é isso aí que Isaac está falando. Sabendo que o Senhor estava controlando tudo. E outra coisa que eu penso, irmãos, que o Senhor, ele dá a força na hora necessária. Então eu posso temer agora, né? Adoecer, acidentar, perder o emprego. Mas na provação, como a gente leu lá em Coríntios, né? Na hora da necessidade, o Senhor, ele vai dar o sustento, né? Ele vai dar a força necessária para que a gente passe por aquilo ali. Seja para morte, seja para, se for a vontade do Senhor, né, que restaure a saúde, o emprego, o casamento, seja o que for, né? Então, em tudo ele está cuidando, como o Isaac falou. Em amor, em tudo ele está cuidando, né? É porque pode acontecer da gente olhar para dentro de nós. E se a gente olhar para dentro de nós, para a nossa fraqueza, para os nossos sentimentos, aí a gente perde o chão. A gente deve olhar para a palavra, né, que está escrito, andar na fé do que está escrito e olhar para o Senhor o tanto que Ele nos ama, como Isaac falou, deu seu Filho, né, para nos salvar, e quanto mais nos dará todas as outras coisas, né? Então, geralmente eu vejo assim, relatos de irmãos que visitam outros irmãos em dificuldades, que sempre assim, a conversa é sempre assim, a pessoa que vai consolar sai consolado pela aquela pessoa que está na provação, né? E isso só pode vir de Deus, né? Porque não tem como, né? Você está num sofrimento e consolar outra pessoa. Assim. O Senhor é quem faz isso aí, pelo poder do Espírito dele. Outro ponto importante também, irmãos, é que nem sempre vai passar a prova, entendeu? Inclusive você pode viver a vida inteira com aquela prova. Por isso que a gente não tem que orar, né, para tirar a prova, porque depende de cada pessoa, de cada situação, e se é necessário passar por aquilo ali. A gente vai lembrar disso do apóstolo Paulo, né? Ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne, e não foi tirado, né? Ele teve que ficar até o fim com aquilo ali. O Senhor falou, a minha graça te basta. Então, é outra coisa, a gente tem que ter esse conforto, entendeu? Esse entendimento. Mas eu já estou há 10 anos, eu já estou há 15 anos, já estou há 20 anos com essa enfermidade, ou com aquele problema ali no meu casamento, meu marido, ou meu filho, ou não sei o quê, ou meu salário, que não é muito bom, sei lá. Não importa qual é a prova ou a dificuldade que você está passando. E certamente, eu sou muito pobre, eu não tenho nada, irmão, talvez tem que ser assim.
Talvez se você ficar muito rico ou ter muito dinheiro, você vai se distanciar do mais importante, que é a comunhão com Deus, que é uma vida espiritual de poder. É melhor ter uma vida espiritual, rica espiritualmente, do que materialmente falando. Para um filho de Deus, uma vida rica aqui é derrota, porque isso pode te distanciar muito de Deus. É muito raro alguém que consegue possuir muitos bens aqui nessa vida e ainda continuar numa comunhão com Deus. É muito raro isso acontecer. É muito raro. Certamente ele vai se ocupar muito mais com ele mesmo e com o dinheiro todo que tem e a riqueza que tem para administrar do que com Deus, do que com as boas obras. Então, eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas isso pode acontecer. Então, tem gente que às vezes reclama só porque está passando uma dificuldade muito grande financeiramente, ou é muito pobre, ou não teve uma condição melhor e o outro teve e ela não teve, e aí passa a ficar rancoroso contra isso. Não, deve sempre glorificar ao Senhor, agradecer ao Senhor. O apóstolo Paulo ficou 3 anos numa pousada, né? Mas era um homem que orava e morto ressuscitava, e pessoas eram curadas, e foi até o terceiro céu, certamente. E, mas ficou de aluguel em pousada, vivia de aluguel, passou muitas dificuldades, fome, inclusive, ele vai citar isso, fome, prisões, frio, muito problema ele passou. Mas era rico, riquíssimo, né? Como nós também temos todas as riquezas espirituais nos lugares celestiais, né? Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então não tem por que ficar se lamentando por conta da sorte, minha vida não foi tão boa quanto a do meu irmão, ou a do outro ali que se deu tão bem e que tem um status hoje, que tem uma... Talvez é isso, não era para você ter o status, não era para você ter os bens, não era para ter nada disso, porque você já tem o mais importante. E certamente tendo essas coisas, podia trazer para você um esfriamento, uma perda de comunhão, e que ia atrapalhar muito o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor, que é o mais importante, irmãos. É o nosso relacionamento, é a nossa intimidade com o nosso Pai e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que morreu em nosso lugar. E isso é o mais importante. É o nosso foco no Senhor, naquele que deu, que se entregou a si mesmo por nós. Outra coisa que eu me lembrei aqui também, Isaac falou aí que às vezes a aprovação ela pode durar a vida inteira. Tem um outro ponto aqui que o irmão traz aqui no lavrador, que nem sempre a aprovação é para correção de algo errado, né? É claro que na maioria das vezes sim, né? Mas nem sempre, porque aqui ele fala em João que eu sou a videira verdadeira, né? O meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa. Aí aqui agora outra coisa, outro assunto. Ó. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então esse limpar aqui também acho que no sentido de purificar, né? Provar, né? Para que dê mais fruto. Então às vezes, digamos assim, a gente pode pensar, poxa vida, mas eu tenho andado corretamente, julgando o mal, me afastando, desviando, e estou passando por isso, né? Então, lembrar também que pode ser para que você, né, frutifique mais do que você já está fazendo, andando corretamente, se desviando do mal, né, agradando o Senhor em seu testemunho, né? Aí o Senhor pode usar também a tribulação, a prova, para que o que você já faz corretamente abunde mais um pouco ainda, frutifique mais ainda. Tem essa questão também, que não é sempre para correção de algo errado, mas para o Senhor extrair mais ainda de você, né? Assim, no sentido de você, a gente, né? Glorificar mais ainda a Cristo, né? Mais do que a gente já
tem feito, né? E o Senhor, conhecedor de tudo, né? Ele pode usar também. E ele sabe como alcançar esses resultados, né? Eu acho que a gente poderia ler o outro, que é um vinicultor. Se tiver alguma pergunta, Isaac, tu me fala aí que eu interrompo aqui, pra gente poder ler a pergunta. Por favor. Um vinicultor. Em Jeremias 48:11 diz: Despreocupada esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes ou borras do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Aqui o profeta fala da falta de disciplina de Moabe e, consequentemente, o fato dele não ter nenhum discernimento ou maturidade nas coisas divinas. Vou ler novamente esse versículo aqui para a gente entender melhor. Jeremias 48:11 diz: Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes ou borras do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Aqui o profeta fala da falta de disciplina de Moabe e, consequentemente, o fato dele não ter nenhum discernimento ou maturidade nas coisas divinas. O processo de ser mudado de vasilha em vasilha é usado por um fabricante de vinho. Ele enche completamente uma vasilha de vinho e a deixa descansando até que todo o sedimento se acumule no fundo, com a borra, né, provavelmente. E então derrama com cuidado o vinho em outra vasilha, repetindo o processo diversas vezes, até que não haja nenhum sedimento no vinho. Ser derramado de vasilha em vasilha fala dos meios do Senhor em nos passar por várias provações para nos livrar das impurezas, o sedimento, em nosso caráter. Outra vez, o resultado que ele está procurando é que Cristo possa ser visto mais claramente em nós. Eu pensando num, eu pensando num peixe, ele, uma dos estudos da conferências bíblicas, né, ele fala sobre provações, né? E ele fala uma coisa interessante que ele fala assim, né, que Deus preparou um vaso de testemunho e esse vaso foi quebrado. É que era Israel, né? Num contexto lá do versículo, acho que era até Jeremias. E aí Deus, ele está preparando outro vaso de testemunho. Levantou outro vaso e está preparando outro vaso de testemunho. E aí ele fala, né? Ele faz uma aplicação, né? Que o vaso, para ficar pronto, a pessoa lá que faz o vaso pega o barro, né? E precisa amassar bastante esse barro, moldar, né? Para que aquele vaso fique pronto, né? Então ele vai, amassa o barro, bate, barro, amassa, bate, né? Várias vezes, né? Aí depois ele pega aquele barro que foi bastante amassado e batido, e aí ele vai moldar agora o vaso
segundo o desejo dele, né? E esse vaso, ele tem a finalidade de ser exposto, mas como uma coisa bela, né? Não vai fazer uma coisa feia para expor, porque não vai atrair ninguém. Então, é, é, o intuito, né, do oleiro, no caso, é fazer uma coisa bonita, né, uma coisa bacana ali. E aí, eu lembrando disso, ele falando, todas essas coisas aqui que o Senhor usa, né, como oleiro, né, para fazer de nós um vaso bacana, né, um vaso bonito, né, para que apresentável, né, para ser atrair a atenção das pessoas não para nós, né, mas para Cristo, ou seja, para que vejam em nós do Senhor, né, para que seja tudo para a glória do Senhor. E aí ele fala de quanto é importante a gente entender esses dias que a gente está passando aqui nesse mundo. Cada cristão, depois de salvo, né? Porque a gente pode perguntar por que a gente não já vai para o céu, já fica livre logo dessas dificuldades e sai daqui desse mundo que para o cristão é uma tristeza, né? Porque só rodeado de pecado e, além disso, a gente também está o tempo todo sujeito a pecar, a desonrar o Senhor. Então é só por que a gente, né, não, o Senhor já não tira a gente, já leva a gente embora, né? É para a gente ter essa ideia de quanto necessário é esse tempo aqui, né? Para a gente valorizar isso. Tem um propósito, né? Porque senão o Senhor já tinha salvado, levado, livrado a gente de passar por essas coisas aqui nesse deserto, né? Então, que cada cristão devia ter, ele falando, né? Que cada cristão devia ter esse entendimento da necessidade de cada um de nós aqui. E às vezes a gente nem sabe, né? Mas o Senhor está usando cada um de nós para um propósito. Então, família, nosso trabalho, o Senhor quer alcançar alguém, então ele vai fazer isso aí. Ele vai é, amassar esse vaso, vai bater, né? Vai moldar, né? Até que alcance o objetivo dele. O Senhor vai fazer isso. Então aí ele fala, né, que a gente devia ter mais apreciação pelos dias que a gente está passando aqui nesse mundo, com vistas à glória do Senhor, né? Não ficar olhando para a gente, tá ruim, tá difícil, tá complicado, a coisa tá cara, o trabalho tá difícil, né? O filho tá dando trabalho. Não pensar desse jeito, né? Pensar assim no Senhor, quanto é importante se Ele está deixando a gente aqui mais um dia, né? Não é à toa, porque tem uma finalidade e a gente deve apreciar isso aí, porque é para a glória dele, né? Para a glória do Senhor. E a gente tem que, né, por Ele, né? Pelo Senhor, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é, a gente deve, ainda que em meio a toda dificuldade, saber que tem um propósito em tudo isso. Talvez a gente só conheça, só entenda lá quando tiver em glória com Ele. Dá tempo para ler mais um, né, Isaac? Se não tiver nenhum pensamento ou pergunta aí. Acredito que sim. Esse é pequeno também, dá para dar É, um time. eu vou ler. Agora ele vai dizer um pai. Em Hebreus 12, 9, 10 diz: Tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, né, aqueles pais, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aqui a correlação de um pai terreno que corrige seus filhos é usada para ilustrar Deus, nosso Pai, que treina nossos espíritos. Se uma criança tiver um espírito ou uma atitude má,
o pai dela, se for fiel, aplicará alguma forma de disciplina à criança para corrigi-la. Similarmente, nosso pai ordenará uma forma de disciplina corretiva para nos exercitar sobre um espírito errado ou uma atitude errada que possamos ter. Isso virá em forma de provação. Certamente, essa é uma das provações, né, que mais passamos aqui. Porque realmente o coração é obstinado, né, é rebelde, né? E herdamos isso, né, do primeiro pecado, né, veio lá de Satanás, né, quando a altivez, né, o querer ser Deus, esse vírus saiu contaminando, né, contaminou Eva também, né, como é que vai ser como Deus? Isso foi passando, né, passou para todos nós, e a gente vê isso claramente, principalmente numa criança, né, tudo que você fala para não fazer, ela quer fazer, o que você fala faz, ela não faz. Eu fico olhando assim, como é que pode isso, né? Mas é exatamente esse vírus, né? Nós somos contaminados por esse vírus. O primeiro foi Satanás, né? Foi Lúcifer lá no céu, né? É a altivez, é isso que está lá, que Deus abomina, né? A altivez, a soberba, como o irmão El bem falou aí. E isso está em todos, né? É o principal, essa rebeldia, essa obstinação, né? E a criancinha com 2, 3 anos já começa a apresentar logo isso daí, logo esse pecado, logo de cara. Você fala, não faz, faz. Você fala, faz, ela não faz. E você tem que ficar nessa guerra com os filhos aí, né? Inclusive usando a correção, a disciplina, né? Para poder trazer eles para o caminho correto, porque senão eles mesmos vão trazer grandes problemas para eles mesmos, né? E para nós também. Então, né? Quem tem filho aí sabe muito bem o que eu estou falando, o quanto é difícil, né, ter que... Agora imagine nós, né, agora que somos também como crianças, ainda engatinhando aqui nesse mundo, e o nosso Deus Pai, né, tendo que nos corrigir para que a gente possa, né, andar corretamente e não trazer danos para nós mesmos, para quem está ao nosso entorno e para o próprio Pai, né, para o nosso Deus. Né? Então, realmente é importante entender isso, né, estar sempre descansando no Senhor, sabendo que o nosso Deus e Pai, Ele está atento a tudo e está nos corrigindo, está nos ensinando, porque nos ama e a gente só precisa confiar, descansar, obedecer. E obedecer, irmãos, nem sempre é entender. Porque às vezes quando você faz algo porque você entendeu, não é porque você está obedecendo, é porque você entendeu e essa é a sua vontade, já que você entendeu. E tem muita coisa que você não entende, não vou fazer, eu não entendi. Mas é a questão da obediência. Então tem muita coisa na sua vida, no dia a dia, que você não vai entender. Mas é importante obedecer. Se está na palavra, se é o Senhor que está falando no seu coração, é melhor obedecer, mesmo que seja difícil, que possa ser doloroso, mas é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor disse isso na sua palavra. Irmãos, acho que chegou. A gente consegue finalizar isso aqui, né, Isaac? Esse oleiro, rapidamente a gente podia ler. Inclusive, acho que foi até daqui que Peixe estava falando, esse pensamento que eu lembrei que ele estava. Sim, sim. A gente lê aqui. Vou ler aqui. Um oleiro. Em Jeremias 18, 3, 6 diz: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Aqui o trabalho de um oleiro é usado para ilustrar o tratamento do Senhor com seu povo. O Senhor é nosso oleiro e nós somos seu barro. Romanos 9, 20 e 21. Ele nos está formando conforme a sua própria imagem. Como sabemos, para conseguir o barro flexível, um oleiro mistura água nele. O processo de misturar é como a pressão das provações. Quando a pressão é aplicada em nossa vida, nos tornamos moldáveis nas mãos do mestre. Muitas vezes um oleiro terá que quebrar um vaso parcialmente formado, porque vê uma falha nele que estragaria o resultado final. Similarmente, o Senhor usa os problemas dessa vida para nos quebrar e remover determinadas características morais não desejadas em nós, e assim nos fazer um vaso útil ao Mestre. Por meio de todas nossas provações e tribulações, o Senhor tem o objetivo de levar cada um de nós à perfeição moral. 1 Pedro 5,10. Ou aperfeiçoada, né? Então aqui, irmãos, eu acho que se não tiver nenhum pensamento aí, a gente, chegando no nosso horário, a gente poderia encerrar, né, por hoje, aqui nessa parte, deixa eu ver aqui, e entrar na quinta agora, que as provações aproximam mais uns dos outros, né? Se o Senhor permitir, na próxima semana, a gente entra nessa parte aqui que o irmão vai discorrer aí sobre as provações aproximam mais uns dos outros. A gente tem 3 minutinhos aí, se os irmãos tiverem alguma pergunta ou alguma consideração final aí para fazer. Dá uma lida aí, Walter, por favor, em 1 Pedro 5,10. Vamos lá? Deixa eu achar aqui livros. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então ele usa para chegar a esse, né, pelo que eu entendi aí, o Senhor para chegar a esse objetivo aqui de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer, ele usa aí essas circunstâncias da vida, né, por meio de provas do cristão para obter esses resultados aqui que é um, no final, no frigir dos ovos, né, é trazer glória para o próprio Senhor, né, trazer, porque todo objetivo de Deus, né, todo propósito de Deus está em glorificar o seu Filho. E ele vai fazer isso, né? E abençoar nós também, né? Ainda tem isso, né? O Senhor, ele consegue agir nas duas pontas, né? Ou em todas as pontas. Na sua sabedoria, ele consegue fazer tudo isso, né? Abençoar a cada um de nós, né? Glorificar o Filho dele, cumprir o seu propósito, né? Que é glorificar Cristo. Então, irmãos, é 9h30, né? A gente podia finalizar aqui. Eu vou
Hora de compartilhar aqui. A irmã Adriana puder parar a gravação, aí a gente dá graças e já finaliza.